Este é o episódio número 1 do podcast. Espero que gostem. Então, meu nome é Jorge Gomes, sou o criador do podcast Não Sabes o que Dizes. Sejam bem-vindos. Este podcast tem como intenção dar voz aos mais jovens, aqueles que costumam ouvir frases como "tu não sabes o que dizes", quando pretendem partilhar a sua opinião em relação a algum assunto, seja política, seja qualquer coisa que esteja a dar no momento, por exemplo, nas notícias ou que estejamos a estudar. E sim, basicamente esta é a frase que mais ouvimos quando queremos partilhar assim a nossa opinião. Vou-me apresentar. Meu nome é Jorge Gomes, tenho 21 anos, estudei turismo e esta cena de querer falar com as pessoas e de querer comunicar, de partilhar opiniões, nem sempre foi uma cena que eu gostava, mas foi uma cena que eu vim a trabalhar e que com isto comecei a gostar. A parte de não conversar, de, por exemplo, meter conversa ao lixo, mas a parte de haver uma discussão, uma partilha de opiniões, uma conversa para que houvesse crescimento de ambas as partes. Essa é a conversa que eu estou a falar. A parte de eu antes não sabia partilhar a minha opinião em relação aos assuntos, mas agora acho que estou a vir desenvolver bastante bem isso. E acho que a prova disso é este podcast que estou aqui a fazer, que decidi criar. E sim, basicamente acho que é uma boa apresentação minha. Com o curso que eu fiz de turismo, foi aí que consegui desenvolver as minhas técnicas de comunicação, não é? Porque também tive a oportunidade de fazer estágios profissionais e isso ajudou muito mais com a conversa com o público e como é que eu deveria falar com as pessoas e por aí fora. E acho que é uma coisa bastante importante para um podcast como este, que quero trazer convidados, que quero trazer opiniões de outras pessoas que não são só a minha. Acho que é bastante importante saber como me comunicar com as outras pessoas e para isso estou aqui. Vou já dizer que não sou nenhum expert da comunicação, que nem estou lá perto, mas que aqui estou eu para vos apresentar um bocado da opinião de toda a gente, várias opiniões, para que não seja, quando se estiverem a ouvir, tu que estás a ouvir, que tens uma opinião, mas que não sabes como a partilhar, pode ser que ouças a tua opinião aqui e não te sintas tão sozinho, tão perdido neste mundo assim um bocado violento, onde toda a gente tem uma opinião para dar, mas às vezes não mede as palavras com que a dá e por isso acabamos por ser um bocado magoados daquilo que os outros nos dizem. Por isso é que eu ficava muitas vezes calado antes, quando a minha opinião era muito menosprezada, muito deitada ao lixo. Nem sequer era ouvida muitas vezes, por isso eu fiquei muitas vezes calado para também não atrapalhar. Mas agora ganhei uma voz e tenho vindo a trabalhar essa voz. E acho que tem sido uma coisa bastante boa para tanto para mim como para as pessoas com quem eu me relaciono. Acho que agora as relações que eu tenho são muito mais fortes, muito mais duradouras e acho que isso é importante para que uma relação seja verdadeiramente boa. E acho que agora as relações que eu tenho são as mais sinceras, porque eu partilho a minha opinião e quem gosta ouve, quem não gosta vai-se embora. E então acho que é mesmo assim a ideia do podcast, ajudar as pessoas a partilhar opiniões para outras pessoas sentirem que não estão sozinhas e assim também aos pouquinhos irem ganhando uma voz naquilo que se chama a sociedade hoje em dia. Bem, acho que já falei muito em relação a mim. Vou falar um bocado sobre o podcast, como é que surgiu a ideia. Que a ideia não foi 100% minha, foi uma amiga minha que... Eu partilho muitas histórias nos amigos chegados,
meus a contar vivências sobre o que me acontece no dia a dia. E houve uma altura em que eu estava à procura de trabalho e eu postei para aí uns 20 stories dos amigos chegados, sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar. E ela manda mensagem a dizer: Olha, eu ouvia-te num podcast, porque nós tínhamos falado de podcasts recentemente. Ela disse: Olha, eu ouvia-te a falar num podcast. Na hora eu nem tipo, dei muita fé, mas depois fiquei a pensar, fiquei a matutar naquilo e pensei: Por que não? Depois veio a ideia: de que é que eu vou falar? Porque eu não queria ser só mais um podcast. Atualmente todos os podcasts são. Vou. Mais ou menos isto que eu estou a fazer agora, vou falar do meu dia a dia, do que é que acontece, algum problema ou outro, mas não era bem isso que eu queria. Eu queria mais partilhar opiniões. E então eu fui tipo, ok, vou trazer convidados. O que é que vamos falar? Vai ser quem é que vão ser os meus convidados? Quem é que vai ser o meu público-alvo? E acho que aos pouquinhos fui construindo isto e atualmente tenho esta ideia aqui para o mundo. O podcast chama-se Não Sabes o que Dizes, mas anteriormente já teve outros nomes, já teve outros logótipos. Tem sido uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos 2 meses e acho que é uma coisa que tem pernas para andar, se eu a souber desenvolver. Se não me der a preguiça também, não vai dar, é uma coisa que eu estou a gostar bastante de fazer, tanto a parte de, de falar com as pessoas como a parte de pesquisa de informação para trazer para os episódios, para não ser só conversa batida e ser assim uns episódios rechonchudos. E pronto, basicamente eu fiquei com isso na cabeça, comecei a pensar, comecei a desenvolver a ideia, comecei a pensar quem é que eu ia convidar e veio-me à cabeça, como eu sou um jovem, pensei, vou trazer jovens, mas que jovens? Amigos meus, conhecidos e não só, trazer um bocado de tudo. Espero que gostem depois mais para a frente de os ouvir a falar também, tanto como eu gosto de os ouvir a falar. Os temas vão ser um bocado variados e vamos trazer, vai ser mesmo um pouco de tudo. Vai haver alguns temas que, claro, que não podem ser jovens a dar opinião, porque são temas mais. Não é não podem, claro que podem, mas que são temas que a opinião que eu se calhar procurava era outra. E então a opinião que eu procurava era outra, não é muito bom de se dizer, não é essa a intenção, mas acho que depois vocês vão conseguir perceber. Mas o que eu quero dizer é que, sem querer dar spoiler, os jovens não iam conseguir dar uma opinião sem ter vivido aquilo que aconteceu, por exemplo, doenças e assim. E vocês, tu que estás desse lado, podes dizer, mas porquê que não procuraste pessoas com essas doenças? E eu pensei, e eu digo-te, eu posso ter procurado? Não procurei. Procurei mais a parte técnica, a parte de quem ajuda, a parte de quem recebe. E então podemos ter aqui técnicos de saúde e técnicos que ajudam outras pessoas. E sim, isso aí vamos ter. E estejam atentos que vão ser assuntos que vão ser bem desenvolvidos. Em relação ao meu processo de criação de ideias, de podcast acho que já expliquei, mas de temas, eu pensei, o que é que eu gostaria de ouvir? As primeiras ideias que me vieram à cabeça foram logo as que eu escrevi no papel, porque acho que essas são, assim, quando as primeiras ideias que vêm à cabeça são logo as que tu queres falar e as que tu queres partilhar. Por isso é que muitas coisas sem pensar muito para onde é que tu ias agora, sem pensar muito o que é que estavas a fazer agora, se não estivesses aqui. Porque a primeira coisa que nos vem à cabeça é logo aquilo que nós queremos fazer, assim, de forma não pensada. E então as primeiras coisas que me vieram à cabeça eu escrevi, depois alguns temas foram aparecendo, e basicamente foi assim que eu fui criando as ideias os temas que eu queria trazer para cá. Depois eu pensava nesses temas, pensava nos meus amigos, nos meus conhecidos, quem é que saberia falar sobre aquele assunto. E foi assim que eu fui criando tantos temas como a lista de convidados para participar aqui no podcast. E aqui estamos nós, neste momento eu, mas daqui a nada vamos estar mais aqui a falar e a partilhar opiniões sobre os temas que eu desenvolvi. Entretanto, não é uma ideia
se houver alguns temas que queiram partilhar, também podem mandar mensagem no Instagram de Não Sabes O Que Dizes. Basta pôr na barra de procura Não Sabes O Que Dizes, que de certeza que já aparece, porque acho que não há mais nenhum podcast nem outra página com este nome, mas de certeza que aparece logo no instante. Depois, o que pretendo também com este podcast é dar, como já tinha dito, é dar voz a quem a tem para partilhar, e assim criar um podcast bastante criativo e com uma opinião boa e que não seja só conversa. Mas acima de tudo acho que é mostrar às pessoas mais velhas que os jovens também têm uma opinião e que a opinião não é só uma coisa infundada, é uma coisa que nós ouvimos aqui ou ali. Muitas vezes há opiniões que são retiradas de outras pessoas que partilham nas redes sociais, né? Mas muitos jovens têm uma opinião fundada, uma opinião trabalhada, uma opinião que não se baseia no ouvir o que o outro diz e pensar a mesma coisa. E acho que é isso que nós temos que perceber e que mostrar aos mais velhos, que a nossa opinião também é uma opinião trabalhada, também é uma opinião com valor e é uma opinião que pá, tem importância. E quando eles nos dizem que nós não sabemos o que estamos para ali a dizer, que nós nunca experimentamos nada daquilo, por isso nós não sabemos. Experimentamos, não, experienciamos nada daquilo, nós não sabemos o que estamos para ali a dizer. Pronto, é isso que eu estou a querer dizer. Mostrar às pessoas que a nossa opinião também é uma opinião trabalhada e com algum ponto de importância. E quando eles nos dizem que não sabemos o que estamos a dizer, que isso nos magoa e que de certa forma nos deixa um bocado acanhados quando formos partilhar a opinião com outras pessoas. E torna muito mais complicada a parte de partilhar a opinião com pessoas que nós nem sequer conhecemos. Por isso, sim, basicamente é isso que eu pretendo. Eu há uns tempos abri uma caixa de perguntas no Instagram, já respondi a algumas por lá, mas não é responder, mas vou falar mais um bocadinho aqui. Que havia uma pergunta que dizia assim: qual é o episódio que estás mais não é nervoso, é que eu quero gravar assim já. Como é que dizia? Até vou ver agora para não porque agora fiquei com isto na cabeça. Mas basicamente dizia que estava a perguntar qual era o episódio que eu estava mais ai, a sério, agora fiquei. Vou ter que ir ver. Vou ter que ir ver porque senão eu dou em louco aqui. Também isso é um problema meu, que é se eu não vi logo as coisas, eu fico assim meio a pensar muito naquilo e depois não quero dar informações erradas. Mas que assunto ou episódio estás mais ansioso para gravar? Tem vários temas. Esta era a pergunta. Tem vários temas que eu estou bastante ansioso por gravar, porque para além de ser temas que eu já vivi ou que já aconteceram diretamente comigo, também são temas que me trazem alguma curiosidade e que sei que traz muito medo quando é tocado nesse assunto, ou que é um tabu muito grande para certas pessoas. Por isso, tem alguns temas que são assim. Um deles é a comunidade LGBT, que vou ter aqui alguns convidados a falar sobre o seu, a dar um testemunho, a falar como é que é a vida deles no dia a dia, que é uma vida completamente normal, mas adiciona-se ali um bocado de homofobia, de violência, às vezes, outras vezes nem tanto, outras vezes é só mesmo uma vida normal, mas basicamente é isso que eu quero. É esse, é, confirmado, é esse tema que eu estou mais ansioso para gravar, sim. Agora, tem outro que ainda não está 100% confirmado e estou constantemente a abrir o meu e-mail à espera de uma confirmação que vai trazer profissionais de saúde para falar. E assim é o
o que eu estou mesmo ansioso por gravar. Depois, que mais? Estou a ver aqui no telemóvel, abri, que é, podes dar um spoiler, já dei. Uma coisa que eu queria deixar aqui ciente é, isto não são episódios que vão ter um roteiro de eu digo e outra pessoa responde. Isto não tem um guião. Não é o que as pessoas não sabem ao certo o que vêm para aqui falar, sabem qual é o tema, eu dou assim umas ideias do que vamos falar, mas depois tem todo tipo um trabalho por trás, não um trabalho por trás, mas quando chega a hora, o que a conversa disser é o que fica gravado, não é? Não vai haver assuntos, claro que vai haver temas com perguntas pré-feitas e que, pronto, não é? Não posso ir para aqui sem nada. Mas a ideia é chegar aqui e ser uma espécie de conversa de café. Vamos indo, vamos conversando, eu vou fazendo algumas perguntas, depois vamos ter algumas respostas e isso tudo. E basicamente é isso que eu pretendo. Não tenho nenhum tipo de roteiro que tem que ir por aqui e depois passa por ali, não sei o quê. Não. Vamos começando, conversando, vamos indo, vamos vendo. Quando a conversa for dar, a gente conversa, a gente pega nisso e seguimos firmes e fortes. Ahm, ou seja, basicamente vai ser uma espécie de um debate. Não, conversa de café. Conversa de café é mesmo a melhor ideia, mesmo a melhor frase para descrever os episódios. Ai, bem, estou a ver aqui mais perguntas, a ver quais são as melhores. Perguntaram-me quem do mundo dos podcasts. Eu estou a respirar para cima do microfone e eu ouço depois nos fones. Hoje é o primeiro e último episódio, em princípio, que eu vou estar a usar fones, por isso tem que estar aqui a aproveitar, não é? Perguntaram-me quem do mundo dos podcasts também me, me, me inspira, e então eu tenho. Eu respondi esta pergunta por acaso, mas eu vou voltar a falar dela. Que eu tenho o Pod Delas, que é um podcast brasileiro. Depois, de certeza que se calhar conhecem, que é com a Tata Stanieki e com a Bu Unzueta. São duas influências brasileiras. Elas fazem entrevistas a celebridades e inspiro muito nelas porque elas é mais ou menos isso que eu quero fazer, sem ser a parte das entrevistas, mas as conversas com as outras pessoas. Depois também ouço bastante Reset, que é da Bombana Fofinha, com a Delta que é patrocinado pela Delta que é. E também é o mesmo que o podcast que eu falei anteriormente. Só que este aqui é só falar sobre as desgraças que aconteceram na vida das celebridades. É bastante engraçado ver que, como dizem os brasileiros, é gente como a gente. E pronto, também acompanho esse. E o terceiro podcast que eu acompanho é é assim, um podcast de uma. Não é uma empresa, mas é de uma página do Instagram. Chama-se CEO Explicações. Não é uma página do Instagram, é uma página normal. Chama-se CEO das Explicações. Este podcast é apresentado pelo Simão Reis, se eu não me engano. Que ele faz. Não sei se faz parte da empresa, da página, mas sei que é ele que o apresenta. E pronto, estes são os três podcasts que eu acompanho assim mesmo rigorosamente. Estou lá sempre batido a ouvir. Não falei. Este último fala sobre a vida académica de cada curso. É entrevistar universitários. Eles falam da experiência deles, de tudo, um bocado, tudo. E é bastante bom perceber, para as pessoas perceberem o que é cada curso mesmo em concreto. O último que eu vi era de um sim que tinha sido que é cozinheiro, não é? Que estudou para isso. E pronto, esse foi o último que eu vi, mas eles já tiveram alguém de ciências marinhas, direito, enfermagem, eles já têm imensos episódios, por isso o conteúdo não lhes falta. E pronto, basicamente esses são os três que eu acompanho, mais assim a 100%, mais assim diariamente. E siga. Próxima pergunta. Como te ocorreu a ideia, já contei.
Pronto, basicamente as outras perguntas não são perguntas assim muito. Onde podemos ouvir? Eu não sei para onde é que vocês estão a ouvir, mas isto vai estar disponível no Spotify, no Anchor, no Patreon e também no YouTube, porque a ideia principal era isto ter em vídeo também, só que não correu muito bem, porque, não sei, assim, estava a correr, não é estava a correr mal a parte do vídeo, havia muitos precalços quando se falava da parte do vídeo e quando tentava-se pôr em ação, e então eu desisti um bocado da parte de ter isto em vídeo e vou só deixar em áudio, e pode ser que no fim desta temporada eu veja se o pessoal quer aderir ou não à parte de vídeo, e se sim, se toda a gente no Instagram, se eles disserem que sim, que querem aderir, eu volto a pôr aqui a parte do vídeo. Volto a pôr não, eu adiciono a parte do vídeo com tudo em condições e vejo como é que corre, porque realmente estava, olhem, eu dei de tudo, eu fui atrás de cabos, eu andei atrás de transformadores, eu só faltou mesmo acontecer. Por isso, sim, a parte de vídeo desta vez não vai acontecer, por infelicidade de muitos, inclusive minha, que gosto muito da parte visual também das coisas e de saber que há um podcast. Quando há um podcast, normalmente é para se ouvir, não é para estarmos a ver, mas quando há a parte do vídeo também gosto bastante de a ver. E estes três que eu falei, por acaso, todos têm a parte visual. Por isso, falhei aí e assumo a minha culpa. Mas acho que basicamente é isto que eu tinha para dizer. Também já estamos com quase 25 minutos de, de áudio, de episódio. Episódio 1 do podcast Não Sabes o que Dizes. Basicamente era só uma breve apresentação de mim, do podcast, das ideias, do que eu pretendo com isto. E acho que consegui bastante bem isso para começar para um episódio assim. Acho que ficou toda a gente bem esclarecida, pelo menos eu tentei deixar toda a gente bem esclarecida. Sigam o Instagram da página do podcast Não Sabes o que Dizes, para estarem sempre cientes de quando vai sair o próximo episódio e se vai ser um tema que vos vai agradar ou se vai ser um tema que vocês querem passar à frente. Mas espero que não queiram passar à frente. Ai, acho que falei muito alto que esta risca deu um pulo. Mas eu espero que não queiram passar à frente nenhum episódio, que queiram ver e que gostem bastante de tudo o que eu tenho para vos dar. E que seja uma coisa bastante prazerosa para ambos. Tanto para mim a parte de trabalhar e de ouvir e de perceber, como para vocês a parte de perceberem que a vossa opinião também é uma opinião formada e também é uma opinião boa e que é uma opinião que tem que ser partilhada sempre que for possível. Não é sempre que for pedida, é sempre que for possível, porque se formos esperar para que peçam a nossa opinião, nós não vamos a lado nenhum e é uma coisa que nós queremos ir a algum lado, não é? Seja através da nossa voz ou de outro meio de comunicação qualquer. Se não quiserem comunicar, não comuniquem, não precisam. Mas pronto, acho que basicamente é isto. Basicamente é isto que eu queria dizer no primeiro episódio. Acho que já falei demais, porque eu estava com a ideia de que ia falar 10 minutos, se tanto, e de nada eu olho para aqui para o relógio, para a gravação, e já tenho 20 minutos de gravação. Estou bastante orgulhoso de mim mesmo, porque... bastante orgulhoso. Eu falo pelos cotovelos, acho que já devo perceber, mas pronto. Acho que é isto, basicamente. Sigam a página do Instagram do Não Sabes o que Dizes. Estejam atentos, porque lá sai sempre a informação em primeiro lugar, seja de episódios novos, seja dos temas, seja tudo. Entretanto, também vai ser outro episódio. Já vou gravar outros episódios e pronto. Nada disto seria possível sem a parte. Quer dizer, provavelmente poderia acontecer, mas vamos dizer que não seria possível sem a ajuda da pousada de juventude, das pousadas de juventude, que me forneceram um espaço tão, assim, de uma forma mesmo... Foram simpáticos. Vamos, não me estou a lembrar da palavra, mas foram bastante simpáticos, foram muito acolhedores
disseram-me logo que sim. Eles só me disseram assim: olha, nós só queremos saber as datas que tu vens para cá gravar e de resto, tumba. E respondiam aos meus e-mails super rápido. Eu lembro-me de lhes ter mandado um e-mail de manhã, eram para aí 10 da manhã, e eles responderam no mesmo instante. Foi para aí, acho que se demoraram 20 minutos, foi muito tempo. Eu lembro-me de atualizar o e-mail e já estava com a resposta deles lá ali. Toda a juventude, respostasita. Dizer que sim, que só queriam saber as datas e pronto. Depois, entretanto, também quero agradecer ao professor Luís Melo que me emprestou os microfones para gravar estes episódios. E quem mais? Quem mais? Ai, pessoal, assim, não há uma equipa por trás deste podcast, sou eu, não é? Mas tem muita gente por trás, como já deu para perceber. E houve muitos brainstormings entre mim e mais dois amigos meus que me ajudaram porque eu sou uma pessoa que sonha muito alto e que me ajudaram bastante a pôr os pés no chão e a perceber que as coisas calhar não eram para ser feitas daquela maneira e de outra maneira. E então sim, a mais esses meus dois amigos. Yara Lima, se estás a ouvir isto, tu que me tens ajudado bastante tanto na parte da criação do podcast como na parte da de arranjar temas e tudo mais, porque pronto, foi das primeiras, se não a primeira pessoa a saber que ele criar este podcast, foi quem me teve a ajudar com todas as ideias de sítios, de como é que eu ia fazer isto. Tem-me posto mesmo os pés no chão, porque senão eu estava a gravar este podcast na lua. Eu sinto que eu posso tudo e ela mostra-me que bem. Às vezes não é bem assim. Mas no bom sentido, ela não é no sentido de ela me puxar para trás e dizer tu não vais conseguir. É no sentido de eu estou a gravar este conteúdo e não estou a inventar mais do que devo graças a ela. É isso que eu estou a querer dizer. E pronto, acho que basicamente é isso. Mais uma vez, apelo a que sigam a minha página no Instagram. Não sabes o que dizes. Lá tem sempre a informação atualizada. E pronto, basicamente não entendi o que é que foi este. Mas pronto, basicamente este foi o primeiro episódio. Eu espero bastante que tenham gostado. Espero contar com vocês nos próximos episódios. E sim, basicamente é isto. Sem mais delongas, me despeço. E subscrevam se estiverem nas aplicações. Subscrevam as aplicações que estão a ver, para também estarem sempre de olho em tudo, receber notificações e tudo. Sim, sigam, subscrevam, façam tudo, comentem, deixem like, partilhem com os vossos amigos e amigas, partilhem nas vossas redes sociais, porque isto é um podcast que tem muito para falar. Pronto, é isto. Tchau, gente. Obrigado por estarem desse lado. Agora parecia uma pessoa que trabalha na rádio. Obrigado por estarem desse lado. Continuem na rádio. Não sabes o que dizes FM. Tchau, tchau. Jorge Gomes, deste lado.